Meus caros e caras amigas do canal do Paulo Nunes, a quem eu peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar aos 600 inscritos. Essa é a nossa meta. Estamos longe, mas não o bastante para desistirmos da luta. Meu caro e minha cara, eu quero fazer um comentário hoje sobre quem vai ganhar as eleições na Bahia. É incrível essa questão de eleição. Nós experimentamos aqui, desde 2006, algo inusitado no aspecto político. Principalmente porque todas as pesquisas que foram feitas no Brasil e quando um candidato alcançava mais do que 53% dos votos, ele sempre vencia as eleições e quase sempre vencia no primeiro turno. Essa lógica foi quebrada no ano de 2006 com a eleição de Jacques Wagner. Eu quero dizer isso porque eu estava no microfone de rádio, na Rádio Clube de Conquista, e o meu querido Wilton Cunha nos ajudava a interpretar os números das eleições. E era notório na Bahia que a última pesquisa que foi divulgada pelo Ibope dava a Paulo Souto a pequena quantia de votos, o percentual, de 56% dos votos. E dava a Jacques Wagner 27%. Isso ainda no primeiro turno era a pesquisa. Então, nós estávamos apresentando o programa especial eleitoral na Rádio Clube e quando o Wilton Cunha chegou e disse, olha, a eleição vencida no primeiro turno da Bahia. Eu aí cometi a gafe, claro. Falei, ué, o governador Paulo Souto ganhou a eleição na Bahia. Não, foi Paulo Souto, não, foi Jacques Wagner. Aquela surpresa foi gigantesca. Depois eu andei conversando com alguns prefeitos da região de Vitória da Conquista e ouvi de alguns deles o seguinte, que Paulo Souto tratava mal os prefeitos e que os prefeitos simplesmente não trabalharam a campanha dele. E aí, então, veio a derrota. Não sei se foi isso, mas o fato que ocorreu foi esse. Aí depois nós fomos para outra eleição de Paulo Souto contra Jacques Wagner. Paulo Souto perdeu a eleição de novo no primeiro turno. Então, o que eu quero chegar? Chegamos na eleição de Rui Costa, a primeira. Rui Costa aparecia nas pesquisas entre 3 e 6 pontos percentuais, distante um pouco ainda da candidata Lídice da Mata. E Paulo Souto, sempre com 53, 52. Chegou inclusive em Vitória da Conquista, ali no Rafik, o pessoal da direita de Vitória da Conquista já comemorando a eleição de Paulo Souto. Confesso aos senhores que achava que Rui Costa não venceria a eleição fácil, poderia até ir para o segundo turno, mas entendia que o Paulo Souto poderia ganhar a eleição, muito embora a administração de Jacques Wagner superou Paulo Souto em gênero, número e grau. Mas aí, me lembro bem, eu estava aqui num espaço que eu não me lembro aqui, arrigou o nome aqui no Alto da Boa Vista, onde eu moro, e fui lá, e o governador Paulo Souto lá estava. E aí, claro, eu estava com a identificação, com o crachá do jornal Hoje, ou do blog do Paulo Nunes, e é exatamente para não poder ficar aqui contando papo, e o Rui Costa olhou e disse assim, Paulo Nunes, quem vai ganhar a eleição em Conquista? Rapaz, eu falei, rapaz, na condição que está, quem vai ganhar é Paulo Souto, né? Não pelo que está aí das pesquisas. Ele falou assim, não, quem vai ganhar a eleição na Bahia sou eu. Aí
eu falei assim, mas como, governador? Como, Rui Costa, você vai ganhar uma eleição? Você tem 6 pontos, o outro tem 50. Ele disse, vou ganhar 18 pontos esse mês. Vou passar para 24. Ele tem lá 50 e tanto, ele vai perder 18. Eu vou tirar dele. E aí eu vou aproximar e vou ganhar dele no primeiro turno, porque eu tenho que falar e ele não tem. Eu não achei muita graça no que Rui Costa estava falando. Mas como tinha música, ele falou, vamos embora dançar. E ele animado e tal. Eu falei, aí eu comentei com um amigo, falei, esse cara é maluco, rapaz. Como é que ele vai comer 18 pontos percentuais assim num tapa? Final da história, Rui Costa venceu as eleições. Primeiro turno. Todo mundo viu. Só que a pancada foi tão violenta que na eleição seguinte o candidato nato era ACM Neto. ACM Neto simplesmente disse, não vou perder, não vou. Aí colocaram Zé Ronaldo, e Zé Ronaldo fez uma campanha muito grande aqui, inclusive coordenada pelo meu querido amigo Rafael Nunes, e Zé Ronaldo não deu, né, nem para contar. Aí não dava nem para a gente estudar. Mas esse bolodoro todo é exatamente para chegar nessa eleição agora, onde a ACM Neto disputa com Jacques Wagner. Quais são os números que nós temos para analisar com os senhores? Existem várias pesquisas, mais uma delas eu tive conhecimento. E nessa pesquisa dava 45 pontos percentuais para a ACM Neto e 27 pontos percentuais para Jacques Wagner. Nesse momento, nós não temos ainda, assim, um terceiro candidato para fazer um balanço e tal, e não deixar que a eleição seja consumida no primeiro turno. Entretanto, eu estou usando o aprendizado das 3 últimas eleições. O que eu posso dizer com isso? Aprendendo com a lição que o Rui Costa me deu aqui, Espaço Céu, se eu não me engano é isso. É um espaço que tem aqui de centro de convenções, de festa, essa coisa. E aí eu vim analisar o quê? São 45-27. Bom, como uma pessoa que trabalha com estatística, como eu sou, e com a tradição de jamais ter errado uma pesquisa eleitoral na vida, muito embora aqueles meus adversários fiquem inventando história, mas na verdade nós acertamos todas e sempre com a margem inferior a 2 pontos percentuais. Claro que a gente desagrada alguns, tem gente que nos contrata querendo ganhar a eleição com a pesquisa. Pesquisa não ganha eleição, pesquisa orienta trabalho. Mas nós vamos continuar trabalhando firme nisso. O que eu quero chamá-los é para um entendimento do que aconteceu nos casos de Paulo Souto, as 3 eleições que ele perdeu. Então, se Jacques Wagner tem 27 pontos percentuais, praticamente parado na campanha, ele é escorado no trabalho do maior governador que a Bahia teve na sua história. Olha o que eu estou dizendo. Aqui não tem nada de partidarismo. O governador Rui Costa superou individualmente todos os governadores da Bahia no tocante à construção de estrada, no tocante à saúde, no tocante à educação, no tocante à receita da Bahia. Enfim, em todos os segmentos onde o Estado esteve presente, Rui Costa superou todos os ex-governadores. Não são juntos, não. Dentro, cada um da sua quadra administrativa. Bom, sendo assim, o candidato desse governador teria que vencer as eleições. É a tese, né? Wagner também foi um bom governador, superado por Rui Costa. Mas vamos dizer o quê? Preparou
a fase mais difícil e Rui Costa nadou de braçada. Não é à toa que a Bahia chegará a 26 policlínicas. É uma coisa fantástica. Notadamente, Vitória da Conquista, uma barragem espetacular que é maior do que a barragem que temos hoje em Barra do Choça para o abastecimento de Vitória da Conquista. Sem contar com outras benesses de Conquista, como a reforma total do Hospital Afrânio Peixoto, que vai acrescer Vitória da Conquista 126 leitos. Na verdade, é um novo hospital. Então, é um cidadão que tem várias coisas dele na região, mas não vamos nos prender a isso, vamos aos números. Então, o que é que a gente pode raciocinar? Quem tem 27 pontos percentuais hoje, longe da campanha, e o outro tem 45, quase que inexplicável o porquê de Assemineto ter os 45, porque ele é completamente desconhecido no interior da Bahia. Ninguém conhece o pai, o avô dele. O pai não digo, porque nem político é, foi senador por acaso, mas ele tem os 45% na pesquisa que eu tive acesso. Bom, então eu vou raciocinar como Rui Costa. Naquele período, Rui Costa tinha 6, tirou 18 de Paulo Souto. E tirou mesmo. Então eu fico pensando só uma coisa: se Jacques Wagner tem 27 e ele consegue tirar 10 de Assemineto, empatou a eleição, não é verdade? 10 pontos percentuais empata a eleição. Empatada a eleição, ou você vai para o segundo turno, se tiver um outro candidato para ter uma pontinha e não fechar os 50% mais um, ou você ganha a eleição no primeiro turno. Então, eu não vou me surpreender se um ou outro ganhar a eleição no primeiro turno. Porque se o Assemineto não perder nada, beleléu, o Wagner vai perder a eleição. Mas se Wagner crescer 10 pontos percentuais na próxima pesquisa de janeiro, aí, companheiro, é crescimento para a vitória. E isso ocorrerá principalmente se não derem sumiço no presidente Lula. Eu particularmente acho que o presidente Lula corre sério risco de morte. A coisa não é fácil. Só existe um candidato no Brasil capaz de bater na urna Jair Bolsonaro. O restante todo perde. Apesar das pesquisas apontarem vitória de Dória, de Ciro, de Moro, enfim, mas eu não acredito. Acredito que até a vitória do ex-presidente Lula seja uma vitória disputada. Não existe favas contadas. Agora, claro, se ele chegar até o dia da eleição, ele tem tudo para vencer. Salvo, como diz nós do direito, salvo o melhor juízo, salvo a sabotagem. E eu não estou falando de sabotagem na urna eletrônica não, porque não tem, isso é coisa de boboca. Eu falo é na sabotagem antes, todo mundo sabe. Um grande político de Conquista, líder, chamado Gerson Salles, ele sempre diz o seguinte, que ganha política não é voto, que ganha política é pé ligeiro. Então, eu precisava fazer esse comentário aqui, sucinto, apesar de longo, né? Olha o que eu faço com vocês. Mas o que eu quero dizer é que eu precisava passar essa mensagem para que você comece a nos ajudar e conosco entender um pouco mais de política eleitoral.